Mamãe, mamãe, vem ver! Grita Brigitte, puxando a mãe pela mão. Está ofegante por ter corrido. Vem, tô dizendo, eu vi morangos, um monte de morangos no fundo do jardim, vem logo! A menina está contente com a sua descoberta. As duas andam passos rápidos na direção dos maravilhosos morangos silvestres. Viu como estão grandes? Posso comer? Não, primeiro temos que lavar bem. Mas por quê? Antes na Baviera a gente comia os morangos sem lavar. Os morangos poloneses são sujos? Sim, não está vendo que estão cobertos de pó preto e que cheiram a cinzas? Olhe, até seus dedos ficaram pretos quando os pega. Essa sujeira não é coincidência. É um pó preto vindo de Auschwitz. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Leca Raine, sou escritora, escrevo tanto para o público adolescente como para o público adulto. E hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo sobre um livro que eu li e que me marcou bastante. E ele se chama Filhos de Nazistas, da Tânia Krasnianski. A Tânia fez uma pesquisa bem complexa para escrever esse livro e ela se baseou em depoimentos, entrevistas, livros, recortes de jornais da época da Segunda Guerra Mundial, e também a Tânia pesquisou nos autos do processo de Nuremberg, aquele tribunal militar internacional que aconteceu entre 1945 e 1946, que julgou os principais líderes nazistas contra crimes de guerra contra a humanidade. Como todos nós sabemos, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram dizimados nos campos de concentração, nas ruas das cidades e também nos campos de concentração nazistas. E os líderes deste movimento, que eram ligados diretamente ao Führer, ao Hitler, foram julgados nesse julgamento de Nuremberg, que é uma cidade da Alemanha. Muito se fala sobre o nazismo e tudo o que aconteceu como pano de fundo durante a Segunda Guerra Mundial, mas eu nunca tinha lido nada semelhante. Eu sempre tinha lido algo relativo ao que as vítimas falavam, tipo o Diário de Anne Frank, o Diário de Helga, pessoas que viveram ou sobreviveram ou não ao Holocausto. E nesse caso a gente tem o outro lado da moeda, que são os filhos dos nazistas, os filhos de homens que levavam uma vida perfeitamente normal dentro de casa. Homens que em sua maioria eram bons pais de família, bons maridos. Alguns eram mais presentes, outros eram mais ausentes, mas todos tinham uma coisa em comum. Todos preservavam a família e todos queriam o melhor para os seus filhos. Ou seja, homens normais, vizinhos normais, pessoas, pais de famílias normais, que ao sair dali do recesso do lar, entrava num campo de concentração que ordenava a morte de milhares de judeus em fornos crematórios, em câmaras de gás. É claro que nós sempre avaliamos o nazismo sob a ótica das vítimas do Holocausto, que são justamente os judeus, os que mais sofreram e que foram perseguidos e mortos por esse regime que deixou o senso de humanidade de lado e partiu para uma força brutal, e é o próprio horror que todos nós sabemos. Porém, esse livro ele traz uma outra nuance, que é a da família desses homens que participaram de todo esse horror, que estavam por trás de tudo aquilo que aconteceu e que ao mesmo tempo eram pais amorosos e carinhosos. Para essas crianças, seus pais eram heróis que saíam de casa cedo para trabalhar e voltavam à noite. Eram os pais perfeitos e elas jamais podiam imaginar e tudo o que acontecia por trás daquilo. Alguns desses filhos, depois de tudo acontecido, renegaram seus pais e nunca mais quiseram ter os seus nomes atrelados a eles. Preferiram trocar o sobrenome e se desligar de vez das suas famílias, justamente por isso, por tudo o que aconteceu. Levaram uma vida totalmente dissociada do nazismo. Outros, pelo contrário, preferiram continuar com o mesmo sobrenome e
continuar divulgando a sua linhagem e a dos seus pais. Na verdade, cada uma dessas crianças tomaram atitudes diferentes ao se tornarem adultas. Muitos, até da mesma família, tiveram posições totalmente contrárias. Algumas continuaram idolatrando seus pais e negando que tudo aquilo tenha acontecido realmente. Outras assumiram o acontecimento dos fatos e preferiram se dissociar dos seus pais totalmente. Mudaram o sobrenome, mudaram de país, enfim. De qualquer forma, o que o livro nos traz é que essas crianças, elas tiveram que lidar com a grande pergunta: você é responsável por aquilo que o seu pai fez? Você tem culpa por aquilo que o seu pai fez? E essa é a grande pergunta que cada um deles teve que responder. Alguns dissociaram a responsabilidade da culpa, ou seja, não se sentem culpados pelo que os pais fizeram, mas de alguma forma se sentem responsáveis. E alguns, inclusive, se tornaram padres, rabinos, se converteram ao judaísmo para ajudar comunidades que foram vítimas ou descendentes vítimas de pessoas do Holocausto. Apesar de não haver culpa em relação ao que o seu pai fez, mas existe uma certa responsabilidade em tentar, de alguma forma, corrigir esse erro tão brutal cometido pelo pai. Esse primeiro diálogo que eu li para vocês é de uma mãe conversando com a sua filha que queria comer os morangos sem lavá-los e pergunta por que na Baviera eles podiam comer sem lavar e ali na Polônia eles não podem. É justamente porque essa família, ela vivia ao lado de Auschwitz, o maior campo de concentração nazista. Os fornos funcionavam dia e noite, jogando uma fumaça densa no ar, e as crianças brincavam ali ao lado, tudo isso separado apenas por um muro alto. As crianças não podiam ver exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam um cheiro e sentiam a energia reinante no ar, de todo aquele peso, de tudo aquilo que acontecia ao seu redor. Elas brincavam de escorrega, brincavam no quintal, colhiam morangos, enfim, levavam uma vida normal, se é que era possível conviver com aquela atmosfera pesada, aquela coisa tão triste, tão tenebrosa que acontecia a alguns metros de distância e que envolvia os judeus ali ao lado. Devemos nos sentir culpados pelas ações dos nossos pais? Essa é a pergunta que cada uma dessas crianças invariavelmente se fez. Algumas dessas crianças se tornaram adultos que diziam que sim, que eram culpados. E houve até caso de suicídios entre eles por não aguentarem a pressão de tudo o que havia acontecido em suas famílias. Outros, pelo contrário, não se sentem culpados e continuam achando que os seus pais são aqueles mesmos heróis e que na verdade não podem ser responsabilizados por terem cumprido ordens do Hitler, o Führer. Há muitas atitudes opostas nesse rol de crianças, filhas de nazistas, e que se tornaram adultos, muitas vezes se sentindo culpado, mas há também casos de filhos que continuaram orgulhosos da posição que os seus pais ocupavam junto ao alto comando nazista. Há também casos de filhos que rejeitam a posição paterna, rejeitam tudo que os seus pais fizeram de errado, mas continuaram os amando mesmo assim. Esse livro nos mostra muitas coisas e uma delas é que por pior que a pessoa seja, ela tem o seu lado também amoroso e carinhoso. É o caso desses nazistas do alto escalão, secretário, médico, enfim, arquitetos do Hitler, pessoas que eram diretamente ligadas ao Führer. Tanto é que algumas dessas crianças que o livro traz foram batizadas pelo próprio Hitler. E mesmo assim, essas pessoas ligadas a esse cara, fazendo tudo aquilo que a gente sabe que fizeram, determinando a morte de milhões de pessoas e o sofrimento dessas pessoas daquela forma horrorosa, mesmo assim, em casa, eles tinham um lado paterno, doce e amigável. Isso mostra que somos muitas vezes várias pessoas em uma só. E esses homens, dentro de casa, aos olhos da família, eram as melhores pessoas possíveis. Filhos de Nazistas é um livro que merece ser lido, merece ser analisado, para que a gente tenha essa consciência dos dois lados
dos acontecimentos, e esse livro me trouxe um pensamento, uma reflexão que eu acho importante, que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Todas as vezes em que a gente se cala, que a gente não questiona, todas as vezes que a gente aceita, de alguma forma a gente está sendo conivente. Essas famílias, de alguma forma, suas esposas, essas crianças, apesar de na época serem crianças e por isso não ser justo responsabilizá-las pelo que aconteceu, mas de alguma forma essas crianças, essas famílias eram coniventes com tudo aquilo. E tudo aquilo que aconteceu não tem volta. Foi uma desumanidade muito grande, foi uma coisa horrorosa, lastimável. E nós, como seres humanos, a nossa obrigação é tentar evitar ao máximo, é evitar de todas as formas que isso aconteça novamente. Não só com judeus, mas com qualquer povo que seja. Mas, para que isso não aconteça novamente, é preciso que a gente esteja atento, é preciso que a gente questione, é preciso que a gente pense, que a gente examine, que a gente haja de acordo com a nossa consciência e com a razão também. Esses homens aqui retratados nesse livro, eles obedeceram ordens, mas em qualquer momento eles podiam ter dito: não, eu vou sair disso tudo, eu não quero participar disso, não é certo, é errado. Qualquer um deles podia ter feito isso, mas não fez. Foi levado pelas circunstâncias. Então eu penso que todos nós, antes de sermos levados pelas circunstâncias, a gente tem a obrigação de pensar e de refletir para que a gente realmente possa decidir pelo que é melhor. Lembrando que para a gente decidir pelo que é melhor, nós precisamos ter informações, nós precisamos buscar conhecer. E é por isso que esse livro é importante. Não só esse livro, mas todos os livros que pudermos ler, esclarecendo a respeito do Holocausto e de tudo. A leitura engrandece, e lá vem eu de novo falando da importância dos livros. Mas é isso, a informação é tudo. A informação nos protege de tomar decisões equivocadas e que possamos nos arrepender depois. É isso aí, gente. Eu creio que essa é a grande lição que esse livro nos traz, que pensar e refletir nunca é demais, e nós temos que sempre estar atentos a tudo que nos cerca e a todas as nossas decisões. Adorei os recadinhos que eu recebi em relação ao último vídeo da poesia do Braulio Bessa. Gostei muito de estar com vocês mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, é muito importante para mim. Também se inscreva, clique aqui nessa faixinha vermelha que fica aqui mais abaixo, inscrever-se, inscreva-se no canal. E outra coisa, diga o que você achou, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse livro, deu vontade de ler esse livro? Fale aqui, vamos conversar a respeito. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!